Oi, amigas! Meninas, hoje eu vou dar dicas pra vocês de filmes na Netflix baseado em fatos reais. Quem que não gosta daquele filme que tem inspiração, de pessoas fortes, de histórias de determinação, de força de vontade, de coragem? Quem não gosta desse tipo de filme? Eu amo. Antes de a gente dar início ao vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se já assistiu algum vídeo, algum desses filmes, se gostou, o que achou. O primeiro filme que a gente vai falar, eu já começo dizendo assim, que na Netflix ele está legendado, que é O Horizonte Profundo, que é um filme que se passa nessas plataformas de petróleo em alto mar. Por um motivo lá acontece uma coisa e a plataforma explode e pega fogo, e aí eles precisam escapar da plataforma, e aí no aperreio as pessoas acabam caindo, e eu sei que é todo um processo e o filme ele prende bastante a atenção. Primeiro, o filme ele envolve você, começa contando, mostrando um pouco da família de um dos personagens, que é um dos caras assim que se envolve para salvar a vida de algumas pessoas, né, de tentar resolver o problema. Então mostra bastante o convívio dele com a família, pra gente se apegar, né, ao personagem. Então o filme é muito bom, vale a pena assistir, tá certo? O outro filme, cara, é um dos meus xodós, baseado em fatos reais, que é Até o Último Homem. É um filme maravilhoso, pra mim ele é um dos melhores, tá? Vale muito a pena assistir. Começa contando a história de um cara que sofreu um trauma quando criança. O seu pai também participou de uma guerra e isso mexeu com o pai, e acontece uma coisa quando criança, que ele decide que nunca ele vai pegar em armas. Só que ele cresce, vira um rapaz, aí começa uma nova guerra e ele decide que quer fazer alguma coisa, que quer ajudar. Aí ele se alista e aí ele começou a fazer o treinamento, e foi muito sofrido esse treinamento, porque ele virou um motivo de chacota, ele apanhava justamente porque ele era magro, ele não queria usar armas, ele disse que ia pra guerra sem arma, e ele não obedecia todos os testes, os treinamentos que ele tinha que ser com armas, ele não obedecia porque ele não queria usar armas, e ele disse que ia pra guerra só pra salvar vidas, não pra tirar nenhuma vida. Foi uma história muito de coragem. O filme, quando ele finalmente termina esse treinamento, ele é até preso por desacatar os comandantes no treinamento e tudo mais. E o filme é muito emocionante, tem uma pegadazinha assim de romance, e isso dá um charme também para o filme, né, que você fica aquela esperança dele voltar, né. Quando ele chega lá, acontece toda a história lá na guerra, todos os ataques e tudo mais, e esse cara, ele tem uma atitude, o ato dele é incrível. E pensar, ó, chega e me emociono, ó, tô arrepiada. Quando você pensa que ele teve essa coragem, você começa a se olhar como um ser humano. Será que eu faria isso? Será que eu faria isso até por um conhecido? Porque a coragem do cara foi incrível. Cara, a atitude dele sobre toda a guerra é uma história de vida maravilhosa. Assistam um filme, vocês vão gostar muito. O filme ele tem uma fotografia muito boa, mesmo sendo um filme de guerra, não é aquela coisa meio turva, muito bagunçado. Você consegue entender os personagens, quem é quem, dá pra entender bem a situação que tá acontecendo. Esse cara, ele recebe um prêmio devido à atitude dele, e as pessoas ficaram em choque. Até uma coisa que acontece com um dos comandantes, o comandante no final do filme, ele até dá um leve depoimento no final. E a história é incrível, vale muito a pena assistir. Se você não assistiu, se você diz, ah, eu não gosto de filme de guerra, assiste esse. Que depois desse filme tu vai até dar uma brechinha pra assistir filme de guerra, porque a história é magnífica. Tem outro filme que é Milagres no Paraíso. Esse Milagres no Paraíso eu já tinha assistido até antes de sair no cartaz da Netflix. Esse filme conta a história de uma menina, uma criança que estava muito doente, e ela sentia dores e tal. Aí a família começa a se esforçar para fazer um tratamento, e a menina não ia aguentar tanto tempo, e ela sofrendo. Aí ela vai para uma cidade grande para fazer o tratamento. Eles moravam no interior, numa fazenda. Nisso a família começa a vender as coisas que tem para poder fazer o tratamento da menina. Eles começam a ter um pouco de dificuldade financeira, e só que um dia a menina volta do tratamento, sobe numa árvore bem alta que tinha no quintal deles, e aí de alguma forma por dentro da árvore
quebra e ela cai por dentro da árvore, porque a árvore era uma árvore grande. E ela cai de uma altura muito grande e fica os bombeiros, todo mundo tentando salvar a menina lá presa, sendo que mostra mostra bastante o processo do sofrimento da menina com aquela doença que ela estava. E aí, quando chega finalmente para essa queda, é quando realmente o milagre acontece. É um filme muito bom. Ele é um filme que tem aquela coisa assim de... Poxa, para você que não tem muita esperança, para você até que às vezes não acredita, tá sem esperança, não acredita em milagres, assistir um filme desse faz você abrir os olhos e perceber que pode sim existir um milagre, por que não? Gente, olha, assista esse filme, vale muito a pena. Aquele retrato mais familiar, que é realmente como a história ela é. E o filme é maravilhoso e, como sempre, no final eles mostram realmente a família que passou por essa situação, e o final é surpreendente. Quem não assistiu, assista, que vocês vão amar. Eu duvido vocês se arrependerem, tá? O outro filme, mesmo sendo baseado em fatos reais, ele foge um pouco do que eu gosto de filme baseado em fatos reais, que é o 22 de Julho, que é um filme que na verdade ele é para retratar o sofrimento e o que um jovem passa depois de um certo ataque que ele recebe. Eu não sei se vocês já ouviram falar num ataque que teve, me fugiu o nome do país. Vai estar aqui na telinha o nome do país que isso aconteceu. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver reportagens, vocês vão ver documentários sobre esse atentado. Não faz muito tempo, eu esqueci o ano. É a história de um cara que ele acreditava ser um dos cavaleiros do diabo, e isso foi real, tá? E ele decidiu que ia fazer um atentado. Ele planejou um atentado por 10 anos. Ele fez um manuscrito de muitas páginas. Ele era totalmente louco. Ele era uma pessoa louca, assim, quando você para querer entender, você não consegue entender a cabeça dessa pessoa. E ele planeja um atentado durante 10 anos. Ele vive em função desse atentado. O atentado principal era nessa ilha, que ficava como se fosse assim, uma ilha perto da cidade e que só era atravessada de barco, entende? Ele planeja uns ataques de explosão em 2 lugares da cidade para levar toda a polícia para essa região e para saber o que foi, para todo mundo pensar que é um ataque terrorista e tudo. E no final acaba que ele faz isso para distrair, e ele entra na ilha como se fosse um policial, todo armado, com tudo quanto é coisa para matar as pessoas que estavam naquela ilha. E quem estava naquela ilha? Era um final de semana, como se fosse um retiro católico, evangélico, alguma coisa assim. Estava infestada a ilha de jovens. Eles tinham ido lá para esse retiro. Além dos instrutores, dos professores, só tinha jovens. Ele foi para lá para matar todos eles, e ele mata muita gente, ele atira em muita gente, deixa muita gente ferida. E a história se passa logo no início tudo isso, e passa a história de uma família em que um rapaz, ele leva um tiro na cabeça, ele quase morre. Antes de ele quase morrer, ele viu os amigos, uma boa parte dos amigos morrerem, e a história é dele tentando lidar com tudo que aconteceu. O filme ele é muito bom, para quem gosta desse estilo de filme, assista aí que vocês vão gostar. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Esses filmes todos eu gostei demais. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se já assistiu algum desses vídeos, e dá dicas também, tá, galera? Tô esperando dicas de vídeos para gravarem aí, se quiserem outro tema aí de gravação de vídeo de filmes na Netflix. Eu sei que tem hora que a gente só procura. Mandem aí os temas, tá certo? Muito obrigado por assistir o vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Beijos!